Voltando ao tema do enoturismo, especial para as adegas de turismo e para as regiões vinícolas, para as CVRs, para os IVVs, um pouco em relação a esta temática do enoturismo. O enoturismo em Portugal, e nós temos o exemplo do Douro, representa a grande maioria do mercado no Porto e na região do Douro, é derivado ao enoturismo. Em parte derivado ao vinho do Porto, mas também dos profissionais de enoturismo. Isto porquê? Porque o que acontece é que em toda a região norte, especialmente no Porto e na região do Douro, toda a gente, todas as pessoas vivem em função do vinho. Mundo do vinho. Não é difícil nós percorrermos qualquer terra no norte, no Douro, desde São João da Pesqueira, Pinhão, Régua. Toda a gente tem uma família, um familiar direto que está ligado ao vinho, ao setor vinícola. Ou trabalhou na quinta ou está ligado ao vinho. É muito fácil se conhecer os meandros do vinho e falar sobre o vinho da região e que tipo de vinho a região tem. Daí também eu penso que grande parte do sucesso do enoturismo no Douro, as pessoas estão envolvidas, toda a população está envolvida no turismo, no enoturismo. Isto serve de exemplo um pouco para as outras regiões. Outras regiões, nomeadamente, e sub-regiões também. Eu falo aqui Palmela-Setúbal, eu falo em relação a outras regiões mais perto de Lisboa, em que não é só criar uma rota do vinho ou uma rota das adegas, não é só criar e criar uma rota e essa adega ser sócia da rota, das adegas ou do vinho ou do que é que seja e implantar e estar à espera dos clientes. Não é só isto. O que se passa é que todas as pessoas, as adegas, têm que envolver a comunidade. Não há ninguém fora da comunidade ou tão bem como a comunidade para que sabe o clima da terra, que tipo de solo é, a constituição geológica do terreno em si. Não há ninguém melhor do que as pessoas da terra para promoverem o seu produto e também em relação ao enoturismo, também a gastronomia, que tem que estar associado obrigatoriamente. O vinho e a comida têm que ser um só, porque pode-se beber sem comida, mas já comer sem bebida já é mais difícil. Então, os produtores locais, os produtores de cada região, promoverem. Eu dou-vos um exemplo. Onde eu estive, faz uns 2 anos, penso eu, numa mostra organizada pelos produtores da Extremadura, de Espanha, aos profissionais de turismo e guias independentes da região, para, num dia dos profissionais de uma feira que iria haver, se foram convidados para uma demonstração de várias adegas e da região, e onde estavam presentes várias adegas que mostraram os seus produtos e da importância do enoturismo. E entre esses produtos foi possível saber quais eram as adegas que tinham restaurantes, restauração, as adegas que tinham acomodações de camas, que já eram entidades hoteleiras, alguma delas com hotéis de 5 estrelas inclusive. Isto acontece
aqui ao lado. Acho que as adegas, as organizações das rotas do vinho, as organizações têm que estar envolvidas com os profissionais de turismo, as agências de viagens, nas feiras de turismo também. Das feiras de turismo só aparece um ou outro, normalmente, porque depois os outros não... há muitas adegas que estão dentro de uma rota de vinhos em que não aparecem. Tem que ser o cliente a bater à porta. Olha, desculpe lá, não há aqui uma... não podemos visitar a adega. Isto é constrangedor, as pessoas não querem fazer isto. Querem ir conhecer porque têm as portas abertas. Eu hoje vou beber aqui um vinho do Dão 2015. É um vinho ainda carregado de cor. Cheio de notas, muito fresco. Uma acidez fantástica. Retrogosto prolongado. Muito bom. Voltando à temática do enoturismo, quantos de nós não passamos ao lado de Santarém, por exemplo, uma cidade fantástica, capital do gótico? Quantos de nós passam anos que não vão fazer uma rota dos vinhos na região de Santarém? Tem adegas fantásticas, coisas novas. E porquê? Porque os produtores, as adegas, não estão envolvidas com a rota dos vinhos, estão de portas abertas a receber-nos, mas só. Têm que se autopromover, têm que chamar os profissionais lá, têm que se desenvolver com o tal romantismo. Santarém é fantástico, a parte romântica da coisa, ir visitar Santarém, o castelo, a igreja, o mercado, e a seguir oferecer as adegas, com almoço, sem almoço. Tem opções em Santarém fantásticas. Uma das melhores cidades para se comer é Santarém, com adegas fantásticas, tascas fantásticas, tasquinhas, petiscos, e com vinho local. Às vezes também acontece em relação a este tipo de mundo, é que também a restauração local às vezes nem sequer tem vinho da região, que é um contrassenso. Primeiro há que promover aos restaurantes locais, aos locais, o vinho da região. E depois promover aos profissionais o vinho da região. E depois há que envolver uma certa comunidade antes de receber o turista. Como eu disse ontem, é muito bom nós, antes de chegar à adega, criarmos a parte romântica da coisa. A quem é que pertenceu, a história da adega, a história da família. Mas para isso temos que lá ir. E se formos convidados, melhor. Haver uma formação, melhor. Aproveitar. Aliás, eu também, aqui há uns anos, estive numa formação em termos de vinhos e azeites, na zona de Badajoz, numa feira em Badajoz, em que os produtores locais davam uma formação em vinhos da região. E reuniram-se todos com a Comissão Vinícola da região de Badajoz, que é a Ribeira del Guadiana, e para essa feira que iria existir, que era uma feira de produtos locais, uma feira agrícola, 2 dias antes reuniu uns quantos profissionais de turismo, inclusive, para lhes dar uma formação e uma mostra dos vinhos da região da Ribeira del Guadiana. Também com os azeites daquela região, que é a parte da Extremadura, também com azeites.
isto é uma coisa fantástica. Eu nunca vi isto acontecer aqui. Nunca vi. Pode-se falar muito das regiões, nós podemos ter muita vontade de falar, de querer mostrar o vinho. Existem meia dúzia de pessoas interessadas e que mostram o vinho, mas nós temos, e nomeadamente os produtores, as regiões vinícolas, têm que fazer algo mais. Não é só organizar uma feira, uma mostra anual dos produtos regionais, há que trabalhar mais a nível profissional. Todos sabemos que o turismo, a partir de novembro, finais de novembro, termina, onde grande parte dos colegas já foi a abertura das talhas, a Vila de Frades. Quem me conhece sabe que já foram e tiveram um contacto local e loco o que é o vinho da talha, e muitos deles sabem o que é o vinho da talha de Vila de Frades, porque foram lá. Foi em dezembro, normalmente, que acontece a Vitifrades. Não há um dia para profissionais de turismo, deveria de haver, lá está, uma coisa mais sossegada, porque os que foram comer muito bem, e depois a seguir à tarde, a seguir exatamente quase à hora do almoço, é a abertura das adegas para a mostra do vinho de talha de cada adega. Quer dizer, não se vai provar vinho nenhum, o mais que se vai fazer é beber, porque depois de uma refeição que se tem com grão de vaca, com mão de vaca, não se vai provar vinho algum. Todos os vinhos irão ser iguais, nós já estamos saturados de comida, de gordura, de vinho. Depois da refeição não se vai provar e vai-se beber mais. Que é um contrassenso. A nível profissional, poderiam fazer uma amostra a nível profissional para os profissionais de turismo. Dou aqui um apelo à Vitifrades, porque é uma altura muito fácil de se organizar, em que todos os profissionais quase estão disponíveis em tempo para uma visita à Vitifrades, e outras feiras que acontecem por esse país, não só no verão, mas também poderão fazer o convite a profissionais, nomeadamente de organizações turísticas, profissionais de informação turística. Aconteceu agora em Castilha León, região de Castilha León, que tem abrange sub-regiões como El Touro e outras. Reuniram os profissionais, guias de montanha e outros, por causa do avistamento aos ursos que existe na região, e que é uma componente do enoturismo, porque há unidades vinícolas que têm hotéis na região e conseguem assim agregar, ou seja, é uma partilha de conhecimento do que é que há na região, porque o cliente vai ficar 2 dias ou 3 num hotel, numa adega, não vai estar os 2 dias ou 3 a beber do mesmo vinho. Até pode gostar muito do vinho e da adega e ter um spa maravilhoso e tudo o que é que seja, mas o cliente tem que se distrair com outra coisa, tem que ir à cidade, tem que ir conhecer outros locais, e então regressa ao final do dia. Há um dia que pode dedicar à adega, às vindimas ou o que é que seja, mas se estamos perto de Évora, numa adega qualquer, por que não ir visitar Évora um dia? Isto é muito importante, e envolver todo o setor turístico dentro do enoturismo. Isto tem que estar, porque os profissionais e quem vende o enoturismo não é só as adegas. Tem que ser uma componente, tem que ser uma ligação total entre as adegas, profissionais de turismo, agências de turismo e outras unidades hoteleiras, e até da região, da cidade, promotores turísticos, etc. Isto para falar em relação ao enoturismo. Eu passo muitas vezes no Alentejo e a Rota das Adegas para mim não me diz nada. Aquelas placas que diz Rota dos Vinhos ou o que é que seja, não diz nada. Aquilo não é nada, aquilo não vende nada. Vende uma adega, vendem 2, mas as outras estão a 0 em termos de visitas. Tem uns quantos portugueses, organizam uns quantos eventos, sim senhora, muito bem, mas
Eu pergunto, em que percentagem a vossa adega vende diretamente ao público? Muito pouco. 5, 10% no máximo. O resto é tudo para o retalho. Por que não receber mais clientes nas adegas para vender o vinho? Diretamente. Por exemplo, em França há adegas que vendem 30, 40% da sua produção. Nos Estados Unidos vendem cerca de 60 a 70% da produção. Nos Estados Unidos, aqui em Espanha também há regiões e há outras regiões, também não passa muito dos 10, 12%. Estão a trabalhar para isso, estão a trabalhar com os profissionais de turismo. Ainda há bem pouco tempo se fez mais uma formação em Castilha-La Mancha, por causa dos queijos manchegos e do vinho de Castilha-La Mancha, que nunca foi uma região de vinhos por aí além muito com uma grande expressão. Cada vez está mais Castilha-La Mancha, e a promoção desses produtos parte. Aliás, há adegas que têm que ser por marcação, porque pelo seu nome, pela sua história. Eu, para não me alongar muito mais, hoje ficamos por aqui. Voltarei à temática do enoturismo e, ao mesmo tempo, iremos falar das regiões, de outras regiões. Eu irei tocar no assunto do Sudoeste, que para mim tinha que ser uma sub-região. Vamos trabalhar para isso. Tem todas as condições para ser uma sub-região com um terroir muito diferente. Até uma próxima.